passar agora a cumprimentar o nosso segundo convidado desta tarde, o professor João Torres, ortopedista. Lá, muito boa tarde. O professor João, que já nos visitou aqui outras vezes. Hoje vamos falar sobre problemas do ombro, aqueles que são mais comuns, sobretudo ao nível das articulações. E há muita gente que, quando começa aqui a ter problemas no ombro, isto depois é difícil. Sim. Não é propriamente fácil. Sim. Ou estou enganada? Não, a ideia... Boa tarde, obrigado pelo convite, é um prazer estar cá. A ideia generalizada que sempre existiu muito entre os problemas do ombro, ainda me lembro há 15 anos, quando comecei na ortopedia, de ouvir os meus colegas mais velhos dizerem que no ombro é melhor não mexer. É melhor não mexer porque as coisas nunca correm bem. E realmente foi difícil desta ideia ir mudando na última década, porque realmente houve muitos avanços em termos de tratamentos e as coisas mudaram muito, mas o ombro é uma articulação extremamente complexa e muito difícil de gerir, porque é uma articulação diferente das outras articulações que nós temos no corpo e isso faz com que tenha também problemas diferentes. Agora, são muito comuns este tipo de lesões? São extremamente comuns e são das principais causas que levam não só as pessoas a procurarem um médico, mas também causas que interferem na capacidade laboral, portanto as pessoas faltam ao trabalho por problemas do ombro e também na qualidade de vida. E muitas vezes nós somos habituados a ter uma ideia que é normal a partir de uma certa idade ter dores no ombro e não é normal a partir de nenhuma idade ter dores em articulação nenhuma e a maioria dessas situações tem resolução. Portanto, não há que encarar aqui o processo de envelhecimento, que é encarado com naturalidade e deve ser encarado com naturalidade, mas deve-se tudo fazer para que seja, evitar, não é? Para evitar e para que seja com qualidade de vida, porque felizmente conseguimos hoje em dia viver muitos mais anos, mas com qualidade de vida, porque ninguém quer viver muitos anos se não tiver qualidade de vida. E, portanto, não é bom nós convencermos de que é normal termos dores... Conviver com a dor, conviver não é? Com a dor. Não. Há situações que, infelizmente, não têm resolução, mas a grande maioria delas tem. E o ombro é uma das articulações onde mais vezes existe dor. Muito bem. O ombro é diferente das outras articulações? Sim. Quais são aqui as especificidades do ombro? O ombro é ao contrário das outras articulações, é uma articulação que tem uma mobilidade anormal, ou seja, permite que nós consigamos com o braço fazer, eu trouxe um ombro para explicar isso melhor, mas permite, isto é o osso do braço, isto é a omoplata onde ele encaixa e aqui a clavícula. Não sei se mostrei bem. E basicamente o que se passa é que este osso do braço é uma bola que encaixa não, está pousado numa taça. E a grande diferença entre o ombro e a anca é que enquanto que na anca a cabeça do fémur está encaixada na taça, aqui nós temos a cabeça do húmero, que é este osso, pousada na taça. E, portanto, como está pousada, ela facilmente tem tendência a saltar para fora desta taça. E se nós pensarmos bem, nós temos uma articulação em que temos um osso, o braço, pendurado no resto do corpo, só por tendões e por ligamentos. Portanto, nós não temos nenhum componente ósseo a restringi-lo. Portanto, todos estes ligamentos que se vêem aqui... Se calhar se mostrar agora, se virar... Exato. Ou então virar aqui na vertical assim, se calhar vai ser mais fácil para mostrar. E, portanto, é possível ver, nós vemos aqui o osso do braço a mexer, estou a ver ali na imagem, ok? E se eu, neste momento, puxasse o osso do braço, o que ia acontecer é que ele, se não tivesse todas estas estruturas que estão aqui a castanho à volta, que são os ligamentos e os tendões à volta, que ajudam a suportar, o braço caía. E, portanto, nós temos ao mesmo tempo uma articulação que permite que possamos rodar o braço 360 graus quase à volta do corpo, mas, por outro lado, ela não pode sair do sítio. Isto leva a que haja problemas específicos numa articulação, ao mesmo tempo com tantos graus de mobilidade, mas que também pode ter problemas por causa desses graus de mobilidade. Agora vamos perceber que tipo de problemas então é que podem surgir no ombro e se for uma lista muito extensa, pedi ao professor que dissesse aquelas que são de facto as que preocupam mais as pessoas. Sim. E que têm mais incidência. Não? Sim. Tal como em todo o resto, as patologias, especificamente neste caso do ombro, podem ser divididas muitas vezes, quer pela idade das pessoas, quer pelo tipo de atividades que têm. E no ombro, em geral, as três situações mais comuns em termos de doença são as que surgem nas idades mais jovens, adolescentes até aos 20 e tal anos, habitualmente praticantes de esportes e que levam o ombro ao limite e por esse motivo ele pode ter tendência a sair
da sua taça, ok? Como estávamos a ver há pouco. Isto é mais típico em pessoas mais jovens. Ou seja, não tem propriamente a ver com uma patologia, nem com um comportamento repetido, mas sim com pessoas que, levam a atividade física ali a um limite, a um extremo, acabam por ter mais... Sim, poderá acontecer muitas vezes por causa disso, ou às vezes até por traumatismos. A praticar o desporto, acontecer por um traumatismo, haver uma deslocação do ombro. E, portanto, aí podemos dividir logo a maior parte dos problemas numa população mais jovem praticante de desporto, estes casos de instabilidade do ombro. Depois temos a faixa etária onde há mais problemas do ombro, que é pelos 30 aos 60 anos de idade, e aí temos a maioria dos problemas da coifa dos rotadores. A coifa dos rotadores são estes tendões que estão aqui a castanho e que são os tendões que têm o efeito de fazer exatamente o que eu estava a explicar há pouco, manter o osso do ombro, que é o osso do braço, fixo na omoplata. E a grande parte dos problemas do ombro surgem nestes tendões. E são normalmente o que as pessoas chamam as tendinites, que podem ser uma série de coisas, ou mesmo a ruptura destes tendões. E são situações extremamente dolorosas e com tratamentos específicos, e foi isso que nos últimos anos mudou muito em termos de tratamento que nós podemos oferecer aos doentes. E depois temos, numa fase mais tardia, por volta da terceira idade, um problema diferente, que é o problema da artrose e do desgaste do ombro por dentro, mesmo no revestimento ósseo. Não se trata do encaixe, não, exatamente, propriamente dito. Não, é à semelhança do que as pessoas muitas vezes ouvem falar na anca e no joelho, que é bastante comum a artrose da anca e no joelho. Felizmente no ombro é bastante menos comum. Mas surge também, e frequentemente surge mais na terceira idade, e também aí houve muitas alterações em termos de tratamentos nos últimos anos que permitiram melhorar a qualidade de vida destas pessoas. Portanto, resumindo, para não parecer muito complicado, idade mais jovem, instabilidade do ombro, meia-idade, jovem, meia-idade, problemas dos tendões do ombro, da coifa dos rotadores, idade mais avançada, artrose. Muito bem, portanto, depreendemos, obviamente, que há aqui uma relação com o tipo de atividade usual física de cada pessoa, não é? E também a idade aqui também conta, claro. Em alguns aspectos. Outras especialidades ou outros profissionais que estejam envolvidos no tratamento destes problemas? Existe aqui uma multidisciplinaridade? Sim, existe e é extremamente saudável. Eu tenho a sorte não são apenas os ortopedistas que tratam, e os ortopedistas, alguns que se dedicam mais à patologia do ombro, como é o meu caso, não somos apenas nós que tratamos os problemas do ombro. Tenho a sorte de trabalhar num local, que é no Hospital Lusíadas, no Porto, onde nós criamos uma consulta integrada de várias especialidades, apenas diferenciada para o tratamento da patologia do ombro. Portanto, por um lado, temos radiologistas que fazem parte de uma equipa e que são altamente especializados em fazer exames específicos para a patologia do ombro. Que é através de um raio-x que se consegue fazer aqui o diagnóstico? Ou não só? O raio-x é excelente para diagnosticar a artrose, mas muitas vezes precisamos do complemento ou da ecografia ou da ressonância para conseguirmos ver como é que estão estes tendões. E aí é muito importante que o médico que esteja a fazer esse ato tenha prática nessa área, porque são situações muito específicas. E, portanto, tal como nós nos diferenciamos muito em áreas diferentes, a mesma coisa se passa na radiologia. A mesma coisa se passa com a fisioterapia e com os fisiatras. É diferente termos uma equipa que trabalha em conjunto e que permite que um doente que tenha um problema do ombro possa ser tratado em diferentes fases. Só para dar um exemplo, nós muitas vezes vemos um doente numa primeira fase com uma dor no ombro e pedimos um exame específico, e esse exame específico depois é interpretado e pode necessitar de um tratamento de fisioterapia, mas esse doente pode também precisar de um tratamento cirúrgico, e é importante também o seguimento que vai ter da fisioterapia e da fisiatria depois do tratamento cirúrgico, para poder dar apoio logo desde o início. E assim conseguimos melhorar os resultados dos tratamentos que temos nestas situações, que é algo que é relevante hoje em dia, porque as pessoas procuram e têm esse direito, tratamentos diferenciados e com um elevado grau de resultados. Portanto, a parte também de diagnóstico é fundamental se o tratamento quiser ser o mais eficaz possível. Não é? A parte diagnóstica é essencial, e a parte de tratamento. E não é só essa parte. Repara, se um doente eventualmente precisa de ser operado por algum motivo, ou uma patologia do ombro, também necessita de um apoio da medicina interna e da medicina geral e familiar para regulamentar e ver como é que está, e da própria anestesiologia, para que a sua cirurgia seja feita com o maior, não só
obviamente, qualidade, mas segurança. E, portanto, há uma série de especialidades médicas que trabalham em conjunto para conseguirmos, hoje em dia, dar um tratamento mais diferenciado e de mais qualidade. Muito bem. Como é que se tratam, então, estes problemas mais usuais de que estivemos a falar? Que tipo de terapêuticas é que já existem e tratamentos? Não é só cirurgia? Não. Felizmente não. Apesar de eu ser cirurgião e fazer essas cirurgias, Certo. a maior parte destes tratamentos andam geralmente à volta de tratamentos de fisiatria, de fisioterapia e entre a ajuda de alguns tipos de medicações e fisioterapia, a grande parte destes problemas conseguem-se resolver e nos últimos anos também com a ajuda de tratamentos feitos pelos radiologistas que permitem, através de pequenas intervenções que não são cirúrgicas, melhorar muitos resultados, nomeadamente nas tendinites com calcificantes, com calcificações, isso é extremamente comum. Na parte de tratamento cirúrgico, houve realmente uma evolução muito grande, principalmente na última década, 15 anos. Houve um desenvolvimento muito grande das cirurgias não invasivas ou mini-invasivas, que são feitas por artroscopia, ou seja, nós temos capacidade, tal como fazemos no joelho, de fazer cirurgias em que apenas através de pequenos furinhos conseguimos corrigir os defeitos que estão dentro da articulação, e isso mudou muito a nossa capacidade de intervir, porque, por exemplo, nós antes, eu neste ombro tenho aqui desenhado uma ruptura que seria de 5 milímetros de um tendão, e nós, se calhar, não tendo as ferramentas que temos agora de conseguir ir reparar esta ruptura sem estragar, sem danificar nada à volta do ombro, não seríamos tão agressivos no sentido de proporcionar um tratamento a esse doente. E agora que temos esses métodos, conseguimos, às vezes, situações em que a pessoa não está a 100%, mas está a 80%, e gostava de estar a 100%, e isso é possível proporcionar à pessoa. Portanto, em termos de cirurgia mini-invasiva, eu acho que isso permitiu os doentes serem operados em ambulatório, irem para casa no próprio dia, não terem... em termos de recuperação também, recuperações muito melhores, mais menos dor, é? e passar a tratar algumas coisas que nós antes não tratávamos porque achávamos que a agressividade de uma cirurgia era demasiada para o proveito que íamos ter. Isso em termos de cirurgia mini-invasiva. Em termos e não resisto a dizer isso, também em termos das pessoas com mais idade e com artrose do ombro. Até há uma década, 15 anos atrás, nós achávamos normal que uma pessoa de mais idade ficasse com dores no ombro o resto da vida sem levantar o braço, e nós não tínhamos soluções para isso. E hoje em dia, fruto do desenvolvimento que houve nas próteses do joelho e da anca, também as próteses do ombro evoluíram e permitiram resultados nessa idade muito melhores do que o que tínhamos antes. Portanto, em termos globais, eu penso que... Portanto, também há tratamento de colocação de prótese. Também há. Isso já é no limite de não haver mais nada para fazer. Isso é o último estágio de tratamento cirúrgico. Antes disso, há muitos tratamentos não cirúrgicos e cirúrgicos menos invasivos, mas a verdade é que até há uns anos atrás havia situações em que não tínhamos nada a oferecer ao doente. E, portanto, era habitual nós sabemos que havia doentes que iriam eventualmente ter sempre dor no ombro e o braço ia deixar de levantar. E felizmente as soluções evoluíram, nomeadamente com o aparecimento de algumas próteses novas, e aí temos que dar os parabéns à escola francesa, porque não são sempre os americanos que conseguem descobrir tudo, e que desenvolveram um conjunto de próteses espetacular nesse sentido e que permitem que uma pessoa não tenha que ficar o resto da vida sem conseguir levantar um braço. E eu acho que isso é uma mais-valia. Portanto, hoje em dia já não há motivos para isso. A verdade é que a dor é um principal motivo que leva as pessoas a uma consulta, por exemplo. Sim. Até terem dor, mesmo que haja dificuldade no movimento, ou há sempre dor aqui no ombro? Uma dificuldade de movimento corresponde à dor. Sim, normalmente a dor está presente. E no ombro é muito comum a dor estar presente à noite, o que é muito incomodativo. A pessoa durante o dia anda mais ou menos bem e depois chega à noite, deita-se e ou acorda com dor ou não consegue adormecer por dor. E isso no ombro é muito característico e é algo que nos chama a atenção para ser um problema especificamente do ombro. Haver um problema, como está a dizer, de mobilidade não associada à dor pode acontecer, mas é menos comum. Normalmente o sintoma que chama mais a atenção às pessoas aqui é a dor. E havendo dor, as pessoas aí já têm um alerta diferente, não é? Sim. E vão procurar mais ajuda. Qual é o perigo das pessoas começarem a ter este tipo de dores e começarem a automedicar-se?
Eu acho que O português gosta muito, eu acho para além que é de ser preciso- treinador de bancada, Sim, obviamente. também às vezes é médico de bancada. Sim, eu acho que aí há que ter falando especificamente no ombro, há que ter um cuidado específico com isso, porque obviamente os perigos da automedicação, isso são conhecidos por todos nós, Sim, e todos isso sabemos sabemos. que podemos fazer grandes asneiras a tomar medicamentos sem conhecer as doses que podemos tomar e as interações com outros medicamentos. Além de que também podemos estar a prejudicar outras áreas do nosso corpo, não é? Sim, eu dou sem exemplo, necessidade. os anti-inflamatórios, que são utilizados por todo. O ibuprofeno, que é o vulgar brufeno, por exemplo, é um anti-inflamatório, é de venda livre, e todos nós temos que ter noção que com anti-inflamatórios nós podemos não só destruir o nosso estômago, mas podemos fazer muito mal aos rins e ao coração, sem nos estarmos a perceber que estamos a fazer realmente mal a esses órgãos. Portanto, eu acho que em termos de automedicação há realmente que ter muito cuidado com o que se faz. Em termos de problemas específicos do ombro, há alguns tipos de problemas que são comuns no ombro e que, se forem diagnosticados cedo, são tratáveis a 100%. E um ombro pode ficar a 100%, sem queixas nenhumas e com funcionalidade completa. Se deixar andar muito tempo, alguns destes problemas deixam de ter resolução. Ou passam a ter resoluções muito complicadas, muitas vezes até com cirurgias, e muitas vezes, mesmo sem haver uma cirurgia específica, consiga resolver esse problema. E, portanto, eu acho que, uma vez estamos a falar especificamente do ombro, acho que não é normal nem aceitável que uma pessoa sinta dor no ombro e deixe andar. Deve procurar, nem que seja o seu médico de família, para o observar, porque uma primeira avaliação médica acho que é importante, nem que seja para fazer uma medicação com anti-inflamatório, mas bem feita. Aqui o diagnóstico precoce faz diferença, não é? Faz diferença e em muitas situações nós temos, infelizmente no dia-a-dia, situações de pessoas que nos procuram e que tinham... Eu vou-lhe dar um exemplo, por exemplo, estes tendões aqui no ombro, muitas vezes têm pequenas rupturas que provocam uma dor... aceitável e que as pessoas vão vivendo com ela. E nesse caso não é a mexer, que dói. Dói sempre. Dói sempre e dói sobretudo à noite. E muitas vezes durante o dia até não dói muito. E às vezes há pequenas rupturas que eventualmente com alguma fisioterapia ou até com uma dessas cirurgias pouco invasivas poderiam ser totalmente corrigidas numa determinada altura e não haver problema nenhum, e deixando de evoluir essas rupturas elas podem se tornar irreparáveis. Ou seja, a pessoa pode evoluir para uma situação em que cada vez tem mais dor, cada vez tem menos força no ombro e depois pode já não haver nada a fazer. Portanto, isto não é com nenhum alarmismo, não estamos a falar de uma apendicite, certo, claro, que uma pessoa tem que ser visto em poucas horas. Certo, claro. Mas não deverá ser facilitado, na minha opinião, se nós temos dor numa articulação e se essa dor não passa, devemos saber porquê. Porque Mesmo depois, que seja... mais tarde, não há como andar com o caminho para trás, não é? Não, pode ser irreversível. Agora, que resultados se podem esperar atualmente? Era uma das perguntas que nós tínhamos para lhe fazer. Como disse, já houve na última década, 15 anos atrás, uma evolução muito grande. Portanto, hoje em dia é possível, como dizia há pouco, uma recuperação, em alguns casos, a 100%. Sim. É como se tivesse um Eu diria novo. que na maioria dos casos o paradigma mudou e nós podemos dizer a um doente que vamos conseguir recuperar o seu ombro a 100%. Em grande parte dos casos. As situações em que não podemos, habitualmente, são por as pessoas nos procurarem tarde demais. Ou seja, quando nos procuram, nós já não temos todas as soluções para oferecer e já só temos algumas. E há algumas situações, raras e pouco comuns, em que não conseguimos resolver o problema. Mas, atualmente, com todo o tipo de tratamentos que nós temos, mesmo em lesões graves do ombro, lesões desportivas graves, acidentes graves, lesões mais graves e que podem até necessitar de cirurgia, nós conseguimos ter a perfeita noção de que é possível recuperar a 100%. E eu acho bom, muitas vezes quando falo com os meus doentes, digo-lhes isto, quer dizer, porque acho que é importante uma pessoa antes de partir para um tratamento, seja ele qual for, ter noção da expectativa que pode ter daquele tratamento. E tal como sou capaz de explicar que qualquer tratamento que vá fazer nunca vai chegar aos 100%, também sou capaz de dizer, obviamente, que com aquele tratamento vai chegar aos 100%. E acho que isso é motivador para quem está a fazer algum tipo de tratamento. Hoje em dia já também tem essa capacidade de dizer, se formos por este caminho, nesta situação, vai ser isto Sim. que vai acontecer, não é? Exatamente. As pessoas darem essa confiança, não é? Sim, porque é isto que pode esperar. Sim, acho que nós não devemos ter medo de dizer isto aos doentes, porque
todas as pessoas percebem que há situações que não correm como deveriam correr, há complicações que acontecem, mas dentro do padrão e do que é normal, se nós temos uma expectativa de chegar aos 100%, porque é que devemos ficar contentes com 99%? Exatamente. Muito bem, vamos seguir para um breve intervalo. Se quiser colocar as suas questões ao professor João Torres no âmbito da especialidade de ortopedia, vamos fazê-lo agora na terceira parte. Pode e deve continuar a ligar 225 083 204. Até já.